1913, ano em que Hitler, Trotsky, Tito, Freud e Stalin vieram da mesma cidade. Em janeiro de 1913, o homem cujo passaporte trazia o nome de Stavros Paradopoulos desembarcou do trem de Cracóvia da estação terminal norte de Viena. De pele escura, ele usava um grande bigode de camponês e carregava uma mala de madeira muito básica. Ele estava sentado à mesa e escreveu à pessoa com quem iria se encontrar anos depois, quando a porta se abriu com um estrondo e um homem desconhecido entrou. Ele era baixo, esguio, sua pele marrom acidentada, coberta de marcas de varíola. Não vi nada em seus olhos que parecesse com simpatia. O autor dessas linhas é um intelectual russo dissidente, diretor de um jornal radical chamado Pravda, Verdade. Seu nome era Leon Trotsky. O homem que ele descreveu não se chamava Papadopoulos. Ele nasceu Iosif Vissarionovich de Zugashvili, conhecido por seus amigos como Koba e agora é lembrado como Joseph Stalin. Trotsky à esquerda e Stalin à direita. Trotsky e Stalin eram apenas dois de uma série de homens que viviam no centro de Viena em 1913, cujas vidas estavam destinadas a moldar grande parte do século XX. Há 110 anos, Adolf Hitler, Joseph Tito e Sigmund Freud também estavam na cidade. Mais personagens. Era um grupo heterogêneo. Os dois revolucionários Stalin e Trotsky estavam fugindo. Outro tinha motivações diferentes. Nessa altura, Sigmund Freud já estava bem estabelecido. O psicanalista exaltado por seus seguidores como aquele que desvendou os segredos da mente era o homem famoso e respeitado que se tornaria médico em 1831 e estabeleceria sua clínica em Viena em 1886, na rua Bergasse. Em 1913, publicou o livro Totem e Tabu, alguns pontos de concordância entre vida psíquica dos selvagens e dos neuróticos. O jovem Joseph Gross, por sua vez, que mais tarde alcançaria fama como líder da Iugoslávia, Marechal Tito trabalhava na fábrica de automóveis Daimler em Viena, Neustadt, cidade do sul de Viena, e procurava emprego, dinheiro e diversão. Hitler e Freud. Jet Imagens. Depois havia outro jovem homem de 24 anos do noroeste da Áustria, cujo sonho de estudar pintura da Academia de Belas Artes de Viena havia sido frustrado 2 vezes depois de ser reprovado no vestibular e que agora estava hospedado em uma pousada na Meldermannstraße, perto do Danúbio. Era um certo Adolf Hitler. Com um amigo, ele ganhou dinheiro para desenhando cartões postais dos famosos pontos turísticos de Viena e depois vendendo-os aos turistas. Em sua majestosa evocação na cidade na época, Toder Arte Toeligit, o autor austríaco Frederick Morton imaginou Hitler doutrinando seus colegas de quarto sobre moralidade e pureza racial, a missão alemã e traição eslava, judeus, jesuítas e maçons. Seu cabelo jogado para trás, suas mãos sujas de tinta, rasga o ar, sua voz subiu para um tom operístico. Então, tão repetidamente, quando havia começado, ele parava, recolhia suas coisas com um ruído imperioso
e caminhava em direção ao seu cubículo. Coincidentemente, o prefeito de Viena naqueles anos, Karl Lueger, é considerado o pai do antissemitismo político moderno. As línguas. A cidade, em 1913, era a capital do Império Austro-Húngaro, que consistia em 15 nações e mais de 50 milhões de habitantes. Viena era uma caldeira cultural que atraía pessoas ambiciosas de todo o império, disse o escritor e editor Dardis McNamee à BBC. Menos da metade dos 2 milhões de residentes da cidade eram nativas e cerca de um quarto vieram da Boêmia, atual República Tcheca Ocidental, atual República Tcheca Ocidental, e da Morávia, atual República Tcheca Oriental. Então o tcheco era falado ao lado do alemão em muitos lugares. Concerto do Musikverein em Viena, 1913. Os súditos do Império falavam uma dúzia de idiomas, explica ele, e os oficiais do exército austro-húngaro deveriam ser capazes de emitir ordens em 11 idiomas, além do alemão, cada um dos quais com uma tradução oficial do hino nacional. E essa mistura única criou seu próprio fenômeno cultural, o café vienense, os cafés. Ali ainda tem sua gênero dos sacos de café deixados para trás pelo exército otomano após o fracasso cerco turco de 1683. A cultura do café e a noção do debate e discussão dos cafés são uma parte muito importante da vida vienense agora e naquela época, disse a BBC Charles Emerson, autor de 1913 Em Busca do Mundo Antes da Grande Guerra. A comunidade intelectual vienense era realmente pequena e todos se conheciam e isso proporcionava trocas além das fronteiras culturais. Essa atmosfera, acrescentou, favorecia dissidentes políticos e fugitivos. O café Landitman, muito frequentado por Freud, segue sendo popular até o dia de hoje. Não havia um Estado central tremendamente poderoso. Se você quisesse encontrar um lugar para se esconder na Europa, onde pudesse conhecer muitas outras pessoas interessantes, Viena era um bom lugar para isso. O ponto de encontro favorito de Freud, o Café Landitman, ainda fica no Ring, o famoso Boulevard, que secunda a histórica Inere Stand da cidade, mas ele também frequentava o Café Central a poucos minutos a pé, onde os bolos, os jornais, os xadrez e sobretudo a conversa eram as paixões dos clientes, entre eles Trotsky, Lenin e Hitler. Uma anedota famosa relata que o conde Berchtold, na época ministro das Relações Exteriores da Áustria-Hungria, em meio a uma acalorada disputa com um político local que comentava que uma guerra provocaria a revolução na Rússia, respondeu com desdém: "E quem vai liderar tal revolução? Talvez o senhor Braustein Trotsky do Café Central?" O Café Central fechou no final da Segunda Guerra Mundial, mas foi reinaugurada em 1975. Jet Imagens. Parte do que tornava os cafés tão importante era que todos iam, disse McNamee. Então houve fertilização cruzada entre disciplina e interesses. Na verdade, os limites que mais tarde se tornaram tão rígidos do pensamento ocidental eram muito fluidos. Além disso, ele enfatizou a onda de energia da intelectualidade judaica e da nova classe industrial tornou possível para Franz Joseph
conceder-lhes pleno direito de cidadania em 1867 e pleno acesso a escolas e universidades. Gustav Klimt, com sua bata azul pintada por Egon Schiele em 1913. Não esquecendo artistas como Gustav Klimt, que em 1913 pintou um dos seus últimos quadros, A Jovem ou A Virgem, e causou grande polêmica com uma série de desenhos eróticos exibidos na Exposição Internacional de Gravura e Desenho de Viena. Nesse mesmo ano, seu discípulo e o pintor gravador austríaco Egon Schiele deu ao mundo várias de suas pinturas mais populares, como Amizade e Mulher de Meias Pretas, aí escreveu ao colecionador Franz Hauer. Só pintar não me basta, sei que pode usar as cores para estabelecer qualidades. Quando se vê uma árvore outonal no verão, é uma experiência intensa que envolve todo o coração, e ao ser gostaria de pintar essa melancolia. E embora ainda fosse uma sociedade amplamente dominada por homens, várias mulheres também causaram grande impacto, principalmente a compositora, autora e editora Alma Hauler. Em 1913, ela iniciou suas relações tumultuosas e apaixonada com o artista, poeta e dramaturgo austríaco Oskar Kokoschka, que inspiraria ambos a criarem grandes obras de artes. Autorretrato com amante Alma Mahler, pintado por Oskar Kokoschka em 1913. Mas enquanto a cidade era e ainda é sinônimo de música, dança luxuosa e valsa, seu lado sombrio era especialmente sombrio. O grande número de cidadãos vivia em favelas e em 1913 quase 1.500 vienenses se mataram. Ninguém sabe se Hitler conheceu Trotsky ou se Tito conheceu Stalin, mas a situação inspirou obras como a peça de rádio de 2007, Dr. Freud vai vê-lo, Sr. Hitler, de Laurence Mack e Maurice Graham, na qual eles imaginam tais encontros. A Grande Guerra. Presidindo a tudo do labiríntico Palácio Hofburg, na cidade, estava o imperador Francisco José I, 83 anos, que reinava desde 1848, o grande ano das revoluções. O arquiteto Franz Ferdinand, seu sucessor designado, residia no vizinho Palácio Belvedere, aguardando ansiosamente o trono. Seu desejo de se casar com a condessa Sophia Kotek, dama de companhia da arquidiocese, causou muita polêmica. Como herdeiro do império, ele foi convidado a se casar com uma família real europeia, mas profundamente apaixonado, recusou, casando-se com Sofia em 1900 após concordar que seus filhos não seriam capazes de governar. O arquiduque viu a fraqueza do império de seu pai e tentou combatê-lo, fortalecendo o exército e a marinha. Em 1913, tornou-se inspetor-geral do exército, ao mesmo tempo em que o grupo na Sérvia, a Mão Negra, começou a traçar um plano contra ele. Seu assassinato em 28 de junho de 1914 desencadearia a Primeira Guerra Mundial. A conflagração destruiu grande parte da vida intelectual de Viena. O Império implodiu em 1918, impulsionando Hitler, Stalin, Trotsky e Tito para carreiras que marcariam a história mundial para sempre.